1963. O prefeito de Pará de Minas é Walter Martins Ferreira. A sociedade de Pará de Minas optou por novas ideias políticas, apoiando pelas massas trabalhadoras e pela juventude, e com o respaldo fundamental do grande líder de seu PTB, José Vicente Marinho, que havia exercido de forma dinâmica, competente e brilhante o cargo de prefeito municipal de 1951 a 1955, implantando um plano diretor e executando obras de importância vital para a cidade. O operário Walter Martins Ferreira venceu as eleições municipais, suplantando a tradicional postura social do PSD, provando com isto que os novos tempos haviam chegado. Walter tinha a profissão de bombeiro hidráulico e conquistara com seu carisma e senso de justiça os corações e mentes do operariado e dos estudantes, além de uma classe média liberal. Ainda contou com um reforço político importante da UDN local, partido da situação estadual, quando era governador, o Dr. José de Magalhães Pinto. Em 25 de agosto de 1963, o Monumento do Cristo Redentor é finalmente inaugurado, depois de várias modificações na escultura, que sempre apresentava defeitos físicos, ora uma cabeça muito grande, ora uma barriga protuberante, até que acertaram a proporção anatômica, uma proporção anatômica, com muito custo material e cerebral. O Dr. Ives Soares da Cunha teve a supervisão técnica. O projeto, a ideia, foi do destaque cidadão Senhor Joaquim Xavier Vilaça, o NEM Vilaça. A imagem representa, nos dias atuais, o principal cartão postal da cidade. Fica no alto da Serra da Santa Cruz e fica no alto da Serra da Santa Cruz e substituiu o antigo crucifixo de madeira que lá existia. Ainda neste ano, iniciaram-se as obras da nova matriz de Nossa Senhora da Piedade, projeto de engenharia e arquitetura dos engenheiros Otávio Roscoe e Manuel Pereira Campos. A cidade começava a crescer, alcançando uma população de mais de 45 mil habitantes, e novos empreendimentos particulares se faziam, como a criação e início da construção do Patafufo Country Club, já em 1964. Naquela época, a Câmara Municipal estava com pelo menos um vereador filiado ao partido da UDN, conhecida pela intransigência característica, e pelos seus famosos líderes, como Carlos Lacerda, então governador do estado de Guanabara, Rio de Janeiro, polêmico e o principal responsável pela crise política do país, que levou ao suicídio o presidente da República, Getúlio Vargas, em 1953. Outro influente político era o governador de Minas Gerais, o banqueiro Dr. José de Magalhães Pinto, em Pará de Minas. Em Pará de Minas, o ícone do partido era representado pelo vereador Edson Capolim Pontes, apoiado pelo deputado estadual paraense e udenista integral, Dr. Odílio Rodrigues de Souza. Fato curioso se deu quando da conquistas da verba para a construção da nova Ponte Grande,
na Avenida Getúlio Vargas, atual Presidente Vargas, que passamos a narrar em seguida. Um undenista de sangue puro. O Partido da União Democrática Nacional, enquanto existiu, encerrou em seus arquivos depósitos e retratos de Paredes, uma coleção de ousadias, de atos, de bravuras que tornaram-se históricos. Só para citar alguns de seus personagens, lembramos Carlos Lacerda e Magalhães Pinto. A UDN foi fundada em 1945 pelas forças que se opunham a Getúlio Vargas, ditador político do Brasil, e liderou uma campanha pela redemocratização do país. Naquela época. Apoiava-se nas camadas médias urbanas e seu programa era conservador, congregando as oposições. Lançou a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. Contra as forças da situação representadas pelo PSD, Partido Social Democrático, que indicava para o mesmo cargo o ministro da Guerra, General Eurício Gaspar Dutra. Nos meios operários, porém, a política trabalhista da ditadura havia despertado uma viva consciência de classe. O temor de que a mudança de quadro pudesse resultar num retrocesso no campo da legislação social provocou a formação de uma terceira força, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Foi no seio dele que surgiu o movimento chamado queremista, visando a constituição de Vargas no poder, pelo menos até a elaboração de uma nova Constituição. A situação se agravou com a entrada em cena do Partido Comunista Brasileiro, PCB, também reorganizado, apoiando o movimento Constituição com Vargas. A convicção de que o ditador ia recusar de sua renúncia à candidatura fortaleceu-se com a nomeação de seu irmão Benjamin Vargas para a chefia da política. Os dois candidatos, Eduardo Gomes e Dutra, entenderam-se e a 29 de outubro de 1945, Vargas foi intimidado pelas Forças Armadas a deixar o poder. O governo foi confiado então ao chefe do Judiciário Único do Poder Constitucional subsistente. Assumiu o governo o presidente do Superior Tribunal Federal, ministro José Linhares, em cuja gestão se realizaram regularmente as eleições a 2 de dezembro. Vargas apoiou Dutra, quem venceu com maioria absoluta dos votos. A 5ª Constituição do Brasil foi aprovada pela Assembleia Constituinte a 18 de setembro de 1946, corrigindo os excessos da Constituição de 1934, mantendo o regime repúblico federativo e o sistema presidencial. Foram ainda ampliadas as conquistas trabalhistas do Estado Novo de Vargas, incorporando-se ao Poder Judiciário a Justiça do Trabalho.
O presidente Dutra foi pouco combatido. Era tolerante por temperamentos. Acabou com os cassinos inaugurados na era de ouro da ditadura Vargas, o que prejudicou em muito a indústria do turismo. Fez um governo calmo, porém excessivamente legalista. O governo, bem como o ministério, surgiu de uma coligação entre os partidos, profundamente contrários aos comunistas, e cortou as eleições diplomáticas com a União Soviética estabelecida desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não conseguiu, entretanto, a união das forças do centro para uma candidatura comum na sua sucessão. Após exaustivos entendimentos, apresentou o PSD um candidato próprio, Cristiano Machado. Fixou-se a UDN no seu líder Eduardo Gomes. A divisão ensejou o aparecimento da candidatura Vargas pelo PTB, aliado ao Partido Social Progressista, liderado pelo governador de São Paulo, Adhemar de Barros, conseguindo captar a simpatia de eleitores de outros partidos, especialmente do PSD, conquistou Vargas o primeiro lugar na votação. A situação financeira do país reclamou, desde o primeiro momento, a atenção do segundo governo Vargas. Progrediram as indústrias urbanas, desenvolveram-se a siderurgia e a produção de petróleo, mas a inflação também aumentou, alimentando pela facilidade de crédito. Assustada, a classe média começou a voltar-se para o presidente Vargas, que ao mesmo tempo enfrentava a parte dos representantes do latifúndio e das grandes empresas estrangeiras. Uma hostilidade cada vez maior, à medida que ele se definia por uma política nacionalista e pró-sindical. A crise agravou-se em 1954, com 3 fatos marcantes. O primeiro foi a aprovação da Lei 2004, que instituiu o monopólio estatal da exploração do petróleo, a fim de uma histórica campanha nacional. Vargas, porém, propusera a criação da Petrobras, mas não o monopólio. O segundo foi o aumento do salário mínimo em 100%, embora a medida tivesse forçado a demissão do ministro do Trabalho, João Goulart. O terceiro foi a lei que criou a Eletrobras, privando as empresas estrangeiras do segmento mais lucrativo do setor, a distribuição, enquanto as estatais brasileiras arcavam com a produção energética. A campanha contra o presidente, inflamada pela UDN, acusando-o de fomentar
a inflação e de compactuar com uma corrupção generalizada que reinaria entre seus auxiliares próximos, atingiu o paroxismo. O desenlace foi precipitado pelo atentado cometido a 5 de agosto contra o deputado e jornalista Carlos Lacerda, ferrenho adversário de Vargas, e em que morreu o major Rubem Vaz. O presidente dissolveu a guarda presidencial, onde havia suspeitos de cumplicidade no atentado, facilitou as investigações e propôs o próprio afastamento temporário. Mas as lideranças da UDN e seus parceiros, junto com as Forças Armadas, exigiram sua renúncia. Vargas, sem saída, suicidou-se. Sua morte desencadeou gigantescas manifestações contra tudo que se identificava com a política oposicionista. A UDN nascia assim sobre a égide do fatalismo, o conceito filosofal de um dos maiores partidos da história do Brasil. No Pará, a UDN levaria tempo para se recompor. A terra era comandada pelo Benedito, cúmplice de Vargas, que foi seu protetor e benfeitor da política. Descobriram terem um parentesco pela parte de Dona Odete, solidária, companheira de toda a luta do nosso importante conterrâneo. Se Benedito Valadares estava com Vargas, o povo estava contra o Carlos Lacerda e sua camarilha. Depois veio Juscelino como governador e depois presidente. A UDN só conseguia marcar um tento apoiando o Jânio Quadros em 1961, junto com o PTB de Goulart. Fez, porém, governadores em Minas e no Rio, Magalhães e Lacerda. Continuava Ranheta, mas progredira como partido. Estava tomando juízo. No Pará, alcançou alguma graça. Elegeu um deputado na cidade e fora até vice-prefeito. Agora ainda, antes da ditadura militar assolar a lúdica vida política dos nossos lugares, a UDN fizera pelo menos um vereador na terra do Patafu. Polêmico como o partido, pura índole anarquista, promovera uma campanha junto ao governo estadual correligionário para que edificasse importante obra no município. O deputado udenista
Dr. Odílio Rodrigues de Souza foi o medianeiro escudeiro do vereador Edson Campolina Pontes. O homem conseguiu, através de seu amigo Lúcio de Souza Cruz, digníssimo secretário de Estado das Comunicações e Obras Políticas de Minas Gerais, seu conterrâneo de Esmeraldas, seduzir ao governador Magalhães Pinto para que liberasse a verba. Um feito doméstico gigantesco, urgente, visto que a Ponte Grande não resistia mais aos apelos do processo da cidade. Aquela mesma ponte quebrada, estreita, perigosa, feita e torta, que fez a magnífica paisagem dos idos anos 30, dos torquatistas e dos benedistas. No dia 10 de janeiro de 1964, o vereador udenista recebe a seguinte missiva: Vereador Edson Campolina Pontes, D.D. Vice-prefeito da Câmara Municipal de Pará de Minas, MG. Prezado senhor, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que acabo de ser credenciado pelo excelismo senhor governador José de Magalhães Pinto, para levar a Pará de Minas o cheque destinado ao início das obras da ponte sobre o Ribeirão Paciência. E, ao mesmo tempo, sou portador de especial mensagem de Senhora Excelência aos nossos conterrâneos. Estarei na Ponte Grande às 9 horas no dia 12 do corrente mês, domingo, para fazer a entrega solene do referido cheque, que já se encontra em meu poder, com os protestos do meu alto apreço. Subscrevo-me atenciosamente Odílio Rodrigues de Souza. O udenista ficou afoito. Não sabia se ria ou chorava. Tinha pouco mais de 36 horas para preparar a festa. Não queria convidar o prefeito Walter Martins, do PTB, para participar do filet. Afinal, estava na hora de colher o fruto do seu trabalho, do prestígio que tinha por pertencer à UDN. Chamou seus parceiros e disse: Vamos arregaçar as mangas, macacada. Vamos mostrar a esse povo de Pará de Minas quem somos nós. Telefonou imediatamente para Luiz Martins, da gráfica Emília, e solicitou ao mesmo que rodasse o convite impresso ao povo, cujo texto ditou: A Câmara Municipal de Pará de Minas tem a satisfação de convidar o povo em geral para recepcionar o ilustre deputado estadual, Dr. Odílio Rodrigues de Souza, que vem a Pará de Minas representando o governador Magalhães Pinto, entregar o cheque referente à verba destinada à construção da Ponte Grande sobre o Ribeirão Paciência. A recepção terá lugar amanhã, dia 12, às 9 horas, no local em que será construída a nova Ponte Grande. Pará de Minas, 11 de janeiro de 1964, Edson Campolina Pontes, presidente em exército,
Júlio de Assis, primeiro secretário. Presidente em exercício. Júlio de Assis, primeiro secretário. José Moreira Xavier, segundo secretário. Depois disso, entusiasmado, exclamou para os colegas: peçam ao Zico Mãozinha para vir aqui. Temos que espalhar pela cidade no alto-falante. E escutem, nada de prefeito PTB, hein? Aquilo de deixar o prefeito Walter de fora era uma vingança política. Tinha que puxar tudo para a Câmara Municipal, para os Eds da UDN. Depois pensou como faria para arranjar um palanque para as autoridades e figuras maiores da cidade. Se requisitasse o da prefeitura, sinalizava o movimento udenista para o prefeito. Pensou com seus botões e pediu à secretária para ligar para o seu irmão Zé Pontes. Alô, Zé? Tô precisando que você me empreste um caminhão da carroceria bem grande para domingo bem cedo. Para quê, Edson? Contou tudo para o irmão e conseguiu o empréstimo do carro, um Chevrolet, que estava disponível. Com o Zico percorrendo a cidade, depois que o expediente da prefeitura havia encerrado para pegar o prefeito de surpresa, com os panfletos rodando na gráfica e com os convites quase todos feitos à turma importante da cidade. Pensou em ir para casa, dormir em paz. No sábado, preocupado com a ideia do Edson de não convidar o prefeito para o evento, o doutor Silvinho Moreira dos Santos, nobre e benemérito cidadão, se prestou a dar-lhe um telefonema, com o intuito de demovê-lo à provocação. Não fica bem isto, meu amigo Edson. O prefeito tem que participar. Ele é o maior representante do nosso povo. Não faça isso, Edson. Tá bem, doutor, vou convidá-lo para a recepção, mas ele não poderá fazer discursos, hein? No domingo era mais das 8 horas, quando o caminhão do José Pontes já se encontrava de frente à casa do Hugo Marinho, bem no início da Avenida Getúlio Vargas. Os grandes ficus já haviam sido cortados por causa da praga dos amintinhas. O Zico Mãozinha rodava uns dobrados em 78 rotações. O povo aproxima-se, vindo dos 4 pontos cardeais. O Edson Campolina estava supervisionando a área. Faltava alguma coisa ainda. De repente, ali pelas 8h45, a turma importante foi chegando, se cumprimentando com alguns pigarros, apertos de mão, amplexos, tapinhas, quando o Edson se deu pelo fato esquecido. Perguntou-se como aqueles doutores poderiam subir para o palanque improvisado, para a carroceria do Chevrolet. O palanque da prefeitura possuía uma escadinha que estava sempre atapetada para as ocasiões festivas. E agora? Não teve outro meio. Mandou alguém buscar 2 caixotes engraçados de cerveja no boteco da Pensão Apolinário, ali na esquina com o Lago do Rosário e a Rua Tiradentes. Pôs um em pé, outro deitado.
formando assim uma frágil escadinha improvisada, algo mambembe, algo bizarro. Um funcionário da Câmara ficou ao lado para ajudar as excelências a subir para a carroceria do caminhão. Um a um foram subindo para o palco nu. Primeiro, o senhor José Olímpio, presidente do Sindicato Rural. Depois deu sua mão ao senhor José Varela, o Curé, presidente do Centro Literário. Em seguida, o Paulinho Abreu, da Caixa Estadual. E, na sequência, doutor Marinho Moraes, juiz de direito. E o Quinquim, da Sinforosa, o ex-prefeito, Juca do Ricardo. O senhor Raimundo Mendonça, ex-vice-prefeito. O delegado fiscal Enoque Mussi. O doutor Jacinto Mendonça, que quase escorregou. O já presidente da Itambé, Zé Pereira, que não precisou de ajuda. O senhor Ferreira, diretor-gerente da Companhia Industrial Paraense, que resmungou qualquer coisa. O doutor Olavo Vilaça, o doutor Silvinho, na época promovedor do hospital, com o rosto afogueado pelo esforço. O doutor Ives Soares da Cunha, futuro construtor da nova ponte. O senhor Júlio Assis, vereador. O senhor Zezinho Xavier, também vereador. E, por fim, o prefeito Walter Martins, com uma cara muito séria de poucos amigos. O Zico Mãozinha já se encontrava no pátio, assim como o Edson Campolina, fazendo as honras de casa. E às 9 horas em ponto surgiu o Aero Willis preto, chapa branca. Aero Willis preto, chapa branca, conduzindo o deputado Odílio Rodrigues, sorrindo mordaz atrás de seu bigodinho. Foi um júbilo para os udenistas. Os fogos de artifício alarderam a festa da entrega do cheque. A turma importante de cima do veículo se acotovelou em comentários. Afinal, era a festa da oposição importante. A entrega do cheque foi feita. Mais rojões explodiram. Discursos do deputado. O prefeito ficou meio que escondido, só reparando naquele povo engravatado, empoleirado, sobre uma simples carroceria de madeira, já bem usada. Chegou por fim a vez do udenista Edson Capolina roubar toda a cena nesse discurso. Na qualidade de representante da Câmara Municipal de Pará de Minas, saúdo Vossa Excelência, senhor deputado estadual, doutor Odílio Rodrigues de Souza, que muito dignamente venha Pará de Minas, representando o excelentíssimo senhor governador do estado, doutor José de Magalhães Pinto, mais rojões, portador de mais uma significativa contribuição do governo mineiro. Vossa
Majestade é o batalhador de Pará de Minas, junto às entidades governamentais, que desta feita, juntamente com os esforços de Senhora Excelência, o Senhor Prefeito Municipal e do Excelência Secretário de Viação e Obras Públicas, Dr. Lúcio de Souza Cruz, trazendo para nossa terra sedenta de progresso um melhoramento que as outras administrações, apesar de ingente esforço, não conseguiram para Pará de Minas. A verba liberada para a construção da ponte sobre o Ribeirão Paciência, que hoje Vossa Excelência, em nome do governador Magalhães Pinto, acaba de entregar ao engenheiro Ives Soares da Cunha, é mais uma afirmação da eficiência de nossos administradores mais rojões. Antigamente, grande para dar lugar a uma outra atualizada com o traçado municipal. Este ato histórico que hoje presenciamos nos entusiasma e nos dá maiores esperanças, porque sentimos já para o futuro do trabalho honesto de nossos representantes. Com muita satisfação é que a Câmara Municipal apresenta os melhores agradecimentos da população por este grande melhoramento que Vossa Excelência, o governador do estado, acaba de entregar para de Minas, através da primeira parcela da verba liberada para a construção da ponte sobre o Ribeirão Paciência. Rojões, aplausos, amplexos, tapinhas, cochichos, resmungos, sorrisos. Para quem gosta de matreira política, esse discurso é uma verdadeira obra-prima, coisa de ir para um museu histórico, mesmo artimanha de um tenista de sangue puro.